Comece o seu dia debaixo da poderosa proteção de Deus, através desta oração guiada baseada no Salmo 91, o salmo conhecido como a oração da proteção. A palavra nos garante em Salmos 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Neste vídeo, você será conduzido em um momento de fé e intimidade com Deus para receber cobertura espiritual contra todo o mal. Cada versículo do Salmo 91 é uma promessa viva. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Essas palavras não são apenas poesia, são declarações de vitória que fortalecem sua vida diária. Aqui não pregamos placa de igreja. Esta é uma corrente de oração fundamentada unicamente na palavra de Deus. Ao se inscrever, seu nome passa a ser incluído nessa corrente de intercessão, onde diariamente apresentamos você e sua família em oração diante do Senhor. Permita que esta oração alcance cada área da sua vida, sua casa, seus sonhos, suas decisões. O mesmo Deus que promete em Salmos 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, está hoje estendendo a mão de proteção sobre você. Quantas vezes você já começou o dia carregando preocupações, como se estivesse entrando em uma batalha sem armas? A vida moderna pressiona de todos os lados. Medo do futuro, insegurança diante das notícias, lutas dentro da família, desafios financeiros. Mas existe um refúgio seguro que não falha. O Salmo 91 abre esse segredo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é apenas uma promessa poética. É uma estratégia espiritual para viver protegido em qualquer circunstância. A proteção de Deus não é um conceito abstrato. É uma realidade que pode moldar o seu dia desde o momento em que você abre os olhos. Pense comigo. E se antes de dar o primeiro passo, você escolhesse se revestir da presença divina? E se cada decisão, cada encontro, cada desafio já fosse enfrentado sob a sombra do Onipotente? Isso muda tudo. Ao longo desta oração guiada, vamos mergulhar em princípios que revelam como a proteção divina se manifesta de forma prática. Este não é um conteúdo para quem busca apenas ouvir palavras bonitas, mas para quem deseja ativar na vida a promessa de que 1000 podem cair ao lado, 10.000 à direita, mas nada atingirá aquele que confia no Senhor. Aqui não estamos falando de teoria, mas de prática espiritual. Hoje, você vai aprender a transformar a sua manhã em um ponto de partida blindado pela fé. Essa não é uma rotina religiosa, é uma decisão consciente de caminhar debaixo da cobertura do Altíssimo. E a cada passo, você vai perceber como o medo perde força, como a ansiedade enfraquece e como a confiança em Deus cresce. Esse é o momento de escolher não viver desprotegido. É o instante de declarar que você não enfrenta o dia sozinho, mas acompanhado pelo Deus que promete guardar a sua vida em todos os caminhos. A importância de começar o dia com oração. O modo como você inicia o dia tem um impacto direto sobre tudo o que acontece nas horas seguintes. Muitos começam com pressa, preocupações, notícias ruins e compromissos que já sufocam antes mesmo de sair de casa. Outros abrem os olhos e já se conectam com as redes sociais, deixando que a comparação, o medo e a ansiedade ditem o ritmo da manhã. Mas existe um caminho diferente, um caminho mais alto, que não apenas prepara você para enfrentar as pressões da vida, mas o coloca debaixo de uma proteção espiritual real. Esse caminho é começar o dia em oração, na presença de Deus, reconhecendo que antes de qualquer decisão, antes de qualquer esforço humano, o Altíssimo é aquele que governa sua história. O Salmo 91 nos lembra que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra habitar não significa apenas visitar de vez em quando, mas permanecer. E permanecer começa com um posicionamento logo ao amanhecer. Quando você decide buscar a Deus ao abrir os olhos, está afirmando em seu espírito que Ele é a prioridade, que é nele que você confia e que é sob sua direção que deseja viver. Não é apenas uma rotina religiosa, é um ato de proteção e de guerra espiritual. Quem começa o dia em oração veste uma armadura invisível que neutraliza ataques,
pensamentos destrutivos e situações que poderiam roubar sua paz. Jesus, o Filho de Deus, nos deu o exemplo perfeito. Em Marcos 1,35 está escrito: de madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. O Senhor, que tinha poder sobre a vida e sobre a morte, que comandava a criação e fazia milagres extraordinários, mesmo assim separava as primeiras horas do dia para falar com o Pai. Ele sabia que o poder de um dia vitorioso não estava apenas em fazer, mas em receber direção antes de agir. Se o próprio Cristo considerava a oração matinal indispensável, quanto mais nós, que somos frágeis e limitados, precisamos aprender a começar a jornada da mesma forma. A oração da manhã não é apenas falar com Deus, é alinhar a mente e o coração com o propósito eterno. É nesse momento que entregamos nossas preocupações. Pedimos sabedoria para as decisões e convidamos o Espírito Santo para guiar cada passo. Sem isso, corremos o risco de passar o dia inteiro reagindo ao caos. Com isso, passamos a viver proativamente, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Em Salmos 91:11 está a garantia: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Começar o dia com oração é ativar essa promessa. É reconhecer que existe um exército invisível a serviço daqueles que confiam no Senhor. Talvez você esteja acostumado a pensar na oração como uma prática pesada, como uma obrigação cheia de regras e formalidades. Mas orar pela manhã não precisa ser um fardo, é um privilégio. É como ter acesso direto ao Rei do Universo, antes que qualquer outra voz tente ditar o rumo da sua vida. É levantar-se e dizer: Pai, eu não quero enfrentar o mundo desprotegido, eu quero caminhar debaixo da tua sombra. Isso muda completamente a atmosfera espiritual ao redor. Ao invés de começar com medo, você começa com fé. Ao invés de começar com dúvida, você começa com confiança. Ao invés de começar sentindo-se sozinho, você começa sabendo que o Senhor já foi adiante, preparando o caminho. Essa escolha também cria disciplina espiritual. O coração humano tende a se perder em distrações. Mas quando estabelecemos a prática de buscar a Deus logo cedo, ensinamos nossa alma a depender do que é eterno, e não do que é passageiro. Cada manhã se torna uma oportunidade de renovar o pacto de confiança com o Criador. Não é sobre repetir palavras, é sobre abrir o coração, ouvir, receber direção e sair fortalecido. A vida cristã não é isenta de dificuldades. Haverá notícias ruins, situações que fogem do controle, pessoas que tentam roubar sua paz. Mas a diferença entre quem começa o dia com oração e quem não começa está na postura diante desses desafios. Quem orou antes de sair de casa não encara a dificuldade com desespero, mas com fé, porque já recebeu no íntimo a certeza de que Deus está no controle. Quem não se revestiu da presença cedo corre mais risco de ser dominado pela ansiedade. Por isso, quando você decide que a oração da manhã será prioridade, você não está apenas criando um hábito espiritual, está construindo uma fortaleza invisível ao redor da sua vida. Cada palavra de entrega, cada declaração de confiança, cada minuto diante de Deus levanta muros que o inimigo não consegue ultrapassar. Essa é a importância de começar o dia em oração. Viver não como alguém exposto, mas como alguém guardado pela promessa de que o Altíssimo é refúgio e fortaleza. Socorro bem presente em todos os momentos. Quando o salmista escreve no Salmo 91:1 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele está revelando um segredo espiritual que vai muito além de uma oração ocasional. Habitar não significa visitar de vez em quando, nem buscar a Deus apenas quando a necessidade aperta. Habitar significa permanecer, fixar residência espiritual, escolher viver continuamente debaixo da presença do Senhor. E isso começa todas as manhãs, quando você decide a quem vai entregar o controle do seu dia. Permanecer no esconderijo do Altíssimo é decidir que Deus não será um recurso de emergência, mas a fonte constante de direção, proteção e descanso. Muitas pessoas correm até Ele apenas em situações de crise, mas se esquecem que a verdadeira força vem de caminhar todos os dias com o Pai. Quando você escolhe habitar nesse lugar secreto,
você se torna alguém que não é guiado pela circunstância, mas pela presença de Deus. Esse lugar é invisível aos olhos humanos, mas é real. E nele a paz substitui o medo. A confiança vence a ansiedade e a esperança rompe a escuridão. Jesus confirmou essa verdade em João 15:7, quando disse: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer em Cristo não é uma experiência momentânea, é um estilo de vida. Quando permanecemos nele, carregamos a convicção de que não importa o que aconteça do lado de fora, existe uma fortaleza dentro de nós. É nesse esconderijo que encontramos forças para enfrentar desafios que antes pareciam intransponíveis. Habitar no esconderijo também significa disciplina espiritual. Não é um convite ao comodismo, mas à constância. É acordar e escolher diariamente que a sombra do Onipotente será o seu abrigo. É abrir mão da autossuficiência para depender totalmente dele. E quanto mais você permanece nesse lugar, mais sensível se torna a sua voz, mais claro se torna o caminho, mais firme se torna a fé. O esconderijo do Altíssimo não é um refúgio físico, mas uma realidade espiritual, acessível a qualquer pessoa que decide confiar plenamente no Senhor. É o mesmo lugar mencionado pelo profeta Isaías, no capítulo 26:3, onde está escrito: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando a mente está firmada em Deus, não há espaço para tormenta interior, porque o coração aprendeu a descansar. Essa é a razão de o salmista declarar que quem habita descansa. O descanso não é passividade, é confiança. Não é ausência de batalhas, é a certeza de que não lutamos sozinhos. Habitar no esconderijo do Altíssimo é declarar todos os dias: Senhor, eu escolho a tua presença como meu lar. E quem encontra esse lar espiritual descobre que nenhuma tempestade externa é capaz de abalar quem está firme no abrigo eterno. O salmista declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa figura da sombra é uma metáfora poderosa. A sombra de Deus representa cobertura, refúgio e proteção contra os ataques do inimigo. Assim como em um dia de calor intenso buscamos a sombra para nos refrescar e recuperar forças, na jornada da vida precisamos dessa sombra espiritual para não sermos consumidos pelo peso das pressões, das ameaças e das aflições. A sombra do Onipotente não é passageira, é permanente para aqueles que decidem permanecer próximos dele. O profeta Isaías descreve isso em Isaías 25:4. Porque foste fortaleza ao pobre, fortaleza ao necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Essa passagem revela que a sombra de Deus é um espaço de descanso em meio às maiores batalhas. Quando o mundo se levanta contra você, quando o calor das provações parece insuportável, a sombra do Senhor se torna o abrigo que protege e renova. Estar à sombra do Onipotente é estar sob sua influência constante, é viver protegido pela sua autoridade. A sombra não existe sozinha, ela está sempre ligada a uma presença real. A sombra de Deus só alcança aqueles que decidem andar perto dele. Quando você se afasta, perde essa cobertura. Mas quando permanece ao seu lado, experimenta um descanso sobrenatural mesmo em tempos de turbulência. É o cumprimento do que Davi expressou em Salmos 121:5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa sombra não apenas protege, ela também simboliza intimidade. Quem anda na sombra de alguém precisa estar muito próximo dessa pessoa. Assim é com Deus. A proximidade com Ele não é apenas para pedir bênçãos, é para desfrutar de comunhão diária. É no secreto, na oração, na entrega sincera, que você descobre a realidade dessa sombra. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais clara se torna a percepção de que não está sozinho e de que há uma cobertura constante sobre sua vida. A sombra do Onipotente também fala de estabilidade. Quando as tempestades vêm, muitos se desesperam e buscam refúgios temporários que não oferecem segurança real. Mas quem descansa debaixo dessa sombra encontra firmeza, porque sabe que a proteção não depende das circunstâncias, mas da fidelidade do Altíssimo. Isso dá coragem para enfrentar o dia sem medo,
sabendo que a presença de Deus é suficiente para neutralizar qualquer ameaça. É por isso que viver à sombra do Onipotente é uma escolha de fé. É reconhecer que sem Ele a vida fica vulnerável, mas com Ele nenhuma arma forjada prospera. Essa sombra cobre não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. Protege contra setas invisíveis, pensamentos de derrota, ataques espirituais e ciladas preparadas em segredo. O inimigo pode tentar, mas não consegue atravessar a cobertura daquele que descansa na sombra do Deus Todo-Poderoso. Quando você compreende essa verdade, começa a viver de forma diferente. A ansiedade perde a força, porque você sabe que há uma sombra que o cobre. O medo se desfaz, porque você entende que não está exposto ao acaso. E a confiança cresce, porque cada novo dia se torna uma oportunidade de experimentar essa proteção invisível, mas real, que só existe para quem escolhe permanecer perto do Senhor. O Salmo 91:3 declara: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa imagem do passarinheiro é uma metáfora para armadilhas invisíveis, ciladas montadas em silêncio, emboscadas preparadas por inimigos que agem de forma oculta. Assim como um caçador monta uma armadilha para capturar sua presa, o inimigo tenta preparar situações para paralisar a sua fé, roubar sua paz e aprisionar a sua vida. Mas a promessa de Deus é clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não precisa temer, porque o Senhor é especialista em revelar e destruir essas armadilhas antes mesmo que elas tenham efeito. Quantas vezes você já se viu em situações que pareciam normais no início, mas logo percebeu que havia algo por trás tentando minar a sua confiança? Muitas dessas ciladas não são visíveis a olho nu, porque são arquitetadas no campo espiritual. O inimigo trabalha na sutileza, tentando capturar pensamentos, criar divisões, provocar decisões precipitadas ou prender a vida em ciclos de medo. É justamente nesse ponto que a promessa do Salmo 91 se manifesta. Deus liberta dos laços invisíveis, quebra redes que você nem sabia que existiam e abre caminhos onde antes só havia armadilhas. O apóstolo Paulo confirma essa realidade em 2 Tessalonicenses 3:3, quando declara: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Não é pela sua própria força que você se livra das ciladas, mas pela fidelidade de Deus. Ele é quem garante a proteção. Essa fidelidade é o antídoto contra todo engano, toda mentira e toda trama maliciosa. Quando você começa o dia entregando sua vida nas mãos do Senhor, está ativando essa promessa de livramento. É como se dissesse: Pai, guia meus passos hoje para que eu não caia em nenhuma armadilha preparada contra mim. O laço do passarinheiro também simboliza tentações que parecem inofensivas, mas que têm o objetivo de afastar você da presença de Deus. Pode ser um convite que parece atraente, mas que leva à queda. Pode ser uma palavra que tenta plantar rancor. Pode ser uma oportunidade aparentemente boa que esconde destruição. O Senhor, porém, promete discernimento e livramento para aqueles que confiam nele. Ele abre os olhos, dá clareza e direciona para que cada cilada seja exposta antes de capturar a sua vida. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver atento à voz de Deus, porque Ele fala e mostra caminhos de escape. Muitas vezes o livramento se manifesta quando você sente no coração a inquietação de não aceitar algo que parecia normal. Outras vezes, Ele coloca pessoas para alertar você. Em outras situações, simplesmente remove de diante dos seus olhos aquilo que poderia se tornar uma armadilha. Esse é o agir do Deus que conhece o fim desde o começo e que trabalha em favor daqueles que o temem. Por isso, quando o salmista fala que Deus livra do laço do passarinheiro, ele está afirmando que você não precisa viver em paranoia, mas em confiança. Não é necessário gastar a vida desconfiando de tudo, porque o Senhor é aquele que revela e desfaz os planos do inimigo. Essa promessa liberta você da ansiedade, porque garante que nenhuma cilada terá êxito contra aquele que escolhe viver debaixo da sombra do Onipotente. É assim que a oração matinal se torna arma poderosa. Cada vez que você entrega o seu dia nas mãos de Deus, está pedindo a Ele que vá adiante, quebrando armadilhas, desfazendo laços e conduzindo seus passos por caminhos seguros.
E quando chegar ao final do dia, você poderá perceber que situações que poderiam ter se tornado problemas nunca se concretizaram. Isso não é acaso, é o livramento do Senhor operando em silêncio, guardando a sua vida como Ele prometeu. O salmista continua dizendo no Salmo 91:3 que o Senhor livra também da peste perniciosa. Essa promessa fala de algo que vai além das armadilhas invisíveis. Ela trata das ameaças à saúde, das enfermidades que surgem sem aviso, das crises que abalam famílias inteiras e deixam corações inseguros. O texto não diz que os problemas nunca aparecerão, mas garante que a presença do Altíssimo é um escudo contra os efeitos destrutivos dessas ameaças. Ao longo da história, a humanidade enfrentou pragas, epidemias e enfermidades que pareciam impossíveis de controlar. Mas em meio a tudo isso, a palavra sempre reafirmou a fidelidade de Deus. Em Êxodo 15:26, o Senhor declarou ao seu povo: "Eu sou o Senhor que te sara." Essa revelação mostra que o cuidado de Deus envolve também a saúde do corpo. Ele é fonte de cura, sustento e força renovada. Essa promessa não perdeu valor com o tempo. Continua válida hoje, quando tantas pessoas vivem ansiosas diante de diagnósticos médicos ou do medo de doenças repentinas. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver com a confiança de que Deus guarda até mesmo nas áreas mais frágeis da vida. A peste, a enfermidade e a ameaça de destruição podem rondar, mas não têm autoridade sobre aquele que se coloca debaixo da cobertura divina. Isso não significa que nunca enfrentaremos sintomas ou dias de fraqueza. Significa que, em cada situação, o poder de Deus está presente para sustentar, proteger, curar e restaurar. Essa promessa traz alívio ao coração. Muitas vezes o medo da doença pode ser mais paralisante do que a própria enfermidade. O inimigo sabe disso e usa a insegurança para aprisionar mentes. Mas a verdade do Salmo 91 é libertadora. Aquele que confia no Senhor descansa na certeza de que há um limite estabelecido pela mão de Deus. Ele não permite que nada aconteça fora do seu propósito. Quando a fé se apoia nessa verdade, a ansiedade perde espaço e a esperança ocupa o coração. Jesus demonstrou esse poder ao curar cegos, leprosos, paralíticos e ao ressuscitar mortos. Cada milagre dele era um lembrete de que o reino de Deus traz cura e proteção. Hebreus 13:8 confirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. O mesmo Senhor que curava no passado é o que guarda e protege hoje. Quando você entrega sua saúde nas mãos dele logo pela manhã, está reconhecendo que a sua vida não depende apenas de cuidados humanos, mas da intervenção sobrenatural do Pai. Essa é a segurança que a oração matinal ativa. Ao iniciar o dia declarando a palavra, você coloca a sua saúde e a de sua família sob a autoridade divina. Isso não substitui responsabilidades ou cuidados, mas coloca tudo em perspectiva. Você entende que, por trás de cada recurso humano, existe um Deus que supre e fortalece. O Senhor é aquele que guarda contra pestes, que protege contra enfermidades e que sustenta a vida de quem confia nele. Por isso, ao enfrentar notícias de crises, pandemias ou qualquer ameaça, a sua resposta não precisa ser medo. Sua resposta pode ser fé. A fé que olha para o alto e declara: "O Senhor é o meu protetor. Ele me livra da peste perniciosa." Essa verdade não é apenas uma frase, é um escudo para a mente e para o coração. É a certeza de que a sua vida está nas mãos do Deus que promete ser a sua saúde, a sua força e o seu refúgio em todos os momentos. O Salmo 91 é um convite constante a confiar nas promessas do Senhor. E confiar não é apenas acreditar em momentos de calmaria, mas principalmente quando a realidade parece contradizer o que foi prometido. A confiança é o elo que conecta o coração humano à fidelidade divina. Quando o salmista declara que Deus livra, protege e guarda, ele está revelando que a base da vida espiritual não é a ausência de problemas, mas a convicção de que o Senhor é quem sustenta em todas as circunstâncias. Confiar nas promessas de Deus é abrir mão do controle e colocar o peso da vida sobre aquele que é poderoso para sustentar. Josué 1:9 confirma isso de maneira firme. "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa palavra foi dada a Josué diante do maior desafio da sua vida: liderar o povo para conquistar a terra prometida. Não havia garantia humana de vitória, mas havia a promessa da presença divina. Essa é a essência da confiança. Não olhar para o tamanho dos obstáculos, mas para a fidelidade de quem prometeu. A confiança precisa ser renovada todos os dias. O coração humano é inclinado ao medo e à dúvida. Mas quando você começa amanhã declarando a palavra, está reprogramando a sua mente para enxergar pela ótica da fé. Essa prática protege contra a ansiedade, porque coloca o foco naquilo que Deus disse, não no que os olhos naturais veem. A fé não ignora a realidade, mas decide que a realidade não é a última palavra. A confiança também é um descanso ativo. Não é cruzar os braços esperando milagres sem agir, mas é caminhar sabendo que cada passo está debaixo da direção divina. É trabalhar, tomar decisões, enfrentar desafios e, ainda assim, manter a paz, porque a promessa do Altíssimo garante que Ele está no controle. O apóstolo Paulo expressa isso em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é apenas uma frase de efeito, é a verdade que sustenta o coração diante das pressões. E quando a confiança é colocada em prática, o inimigo perde o poder de paralisar. Ele tenta plantar dúvidas, sugerir que a promessa não vai se cumprir, criar cenários de derrota. Mas a confiança no Senhor responde com autoridade: o meu Deus é fiel para cumprir. É essa confiança que fortalece a oração, que dá poder à palavra e que transforma cada manhã em um ponto de partida para viver milagres. Por isso, quando você acorda e declara em oração que confia nas promessas de Deus, não está apenas repetindo frases bíblicas, está levantando muros espirituais contra a incredulidade. Você está escolhendo a fé como o fundamento do dia. E quem confia no Senhor descobre que não existe circunstância capaz de anular uma promessa, porque a fidelidade de Deus não depende de situações, mas do caráter imutável dele. O Salmo 91:4 afirma: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa imagem é de uma ternura extraordinária, mas também de uma força impressionante. O salmista compara a proteção de Deus ao cuidado de uma ave que recolhe seus filhotes sob as asas em tempos de ameaça. É um retrato de proximidade, de intimidade, de alguém que não apenas protege de longe, mas envolve com calor, com abrigo e com amor. A Bíblia repete esse símbolo em vários momentos. Em Deuteronômio 32:11, lemos: Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Essa linguagem não é apenas poética, é profundamente espiritual. Mostra um Deus que não abandona, mas que traz para perto. Sob as asas do Senhor não há espaço para medo, porque o inimigo não consegue atravessar essa cobertura. É um refúgio real, invisível ao mundo natural, mas poderoso no mundo espiritual. A promessa continua dizendo que a verdade do Senhor será o nosso escudo e broquel. Escudo protege contra ataques frontais. Broquel é a defesa contra ataques inesperados e laterais. A palavra de Deus cumpre esse papel, defendendo de todos os lados. Quando você crê na verdade do Senhor, sua mente não é presa pelas mentiras que o inimigo lança. Essa é a razão pela qual a oração da manhã é tão necessária. Ela cobre você com a palavra, que se torna um escudo ativo contra pensamentos de derrota, contra notícias que geram medo e contra ataques espirituais que não são visíveis aos olhos. Jesus, em Mateus 23:37, também usou a imagem das asas quando lamentou por Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. O desejo de Deus sempre foi o de proteger, de guardar, de recolher. Mas a decisão de estar sob essa cobertura é nossa. Precisamos escolher todos os dias viver debaixo das asas do Senhor, confiar nele mais do que em qualquer recurso humano. Essa proteção não significa a ausência de ventos fortes. Pelo contrário,
Muitas vezes, as tempestades sopram com violência, mas quem está debaixo das asas permanece intacto, porque a cobertura divina não falha. O segredo está em permanecer perto, em não se afastar, em não tentar enfrentar sozinho. O Senhor abre as asas, mas é preciso que o coração deseje esse refúgio. Quando você começa o dia declarando em oração que se coloca sob as asas do Altíssimo, está escolhendo o abrigo mais seguro que existe. Esse é o descanso que a fé proporciona. Descanso não porque a vida é fácil, mas porque a presença de Deus é real. Descanso porque a verdade do Senhor cobre como escudo. Descanso porque as asas do Pai são mais fortes do que qualquer tempestade que o inimigo tente levantar. Quando essa verdade se torna viva dentro de você, o medo perde lugar, a ansiedade enfraquece e a confiança cresce. Você passa a enxergar que não está desamparado, mas envolvido por um amor que protege em todas as direções. O Salmo 91:7 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma das imagens mais fortes do Salmo. Ela descreve cenários de caos, batalhas intensas e situações de destruição em massa. O salmista não minimiza a realidade da guerra espiritual ou das crises que podem surgir na caminhada. Ele reconhece que haverá quedas, haverá perdas, haverá momentos em que tudo ao redor parecerá ruir. Mas, em meio a esse cenário, há uma promessa inabalável. O Filho de Deus que permanece no esconderijo do Altíssimo não será atingido. Essa declaração não significa que nunca enfrentaremos lutas, mas que o Senhor estabelece um limite sobre o alcance do mal. A proteção divina não elimina as tempestades, mas garante que elas não terão poder de destruir aqueles que confiam em Deus. Isaías 54:17 reforça essa verdade ao afirmar: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Essa promessa mostra que mesmo quando as armas são levantadas, elas não cumprem o propósito de ferir, porque a mão de Deus está estendida. 1000 cairão à esquerda, 10.000 à direita, mas há uma blindagem sobrenatural sobre quem escolhe viver na sombra do Onipotente. Essa blindagem não se explica pela lógica humana, porque ultrapassa o natural. Ela se manifesta como livramento inexplicável, como paz em meio a cenários de desespero, como força que surge quando todos esperavam a queda. É a diferença entre viver apenas no campo natural e viver no campo da fé. Esse versículo também ensina sobre perspectiva espiritual. Enquanto muitos olham para a destruição e se entregam ao medo, quem confia no Senhor olha para a fidelidade de Deus e descansa. O caos não é negado, mas também não é capaz de roubar a confiança. A oração matinal se torna o ato de reafirmar essa confiança. É como dizer: hoje, ainda que o mundo ao meu redor desmorone, eu escolho confiar que não serei atingido, porque o Senhor é meu refúgio. A promessa de proteção não isola o cristão da realidade, mas o coloca em uma posição de segurança diante dela. É como a história de Daniel na cova dos leões. Os leões estavam lá, o perigo era real, mas o poder de Deus fechou a boca das feras. Assim acontece com aqueles que confiam no Altíssimo. O mal pode se manifestar, mas não encontra espaço para prevalecer. Quando você começa o dia se lembrando dessa promessa, a sua fé é fortalecida contra qualquer cenário de medo. Você deixa de se preocupar com estatísticas, más notícias ou probabilidades negativas, e começa a viver pela certeza de que Deus é maior do que qualquer ameaça. Essa é a confiança que protege, que renova e que sustenta. É a confiança que declara: 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu permanecerei de pé, porque o Senhor é quem me guarda. Os anjos como guardiões. O Salmo 91:11-12 declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Essa promessa revela uma realidade espiritual muitas vezes ignorada, mas que é essencial para compreender a plenitude da proteção de Deus. O Altíssimo não apenas guarda com a sua presença,
Ele mobiliza exércitos celestiais para cuidar daqueles que confiam nele. Os anjos não são figuras distantes ou mitológicas. São servos reais de Deus, criados com o propósito de cumprir a sua vontade. Hebreus 1,14 confirma: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Essa palavra mostra que os anjos têm um papel ativo e constante na vida do cristão. Eles são mensageiros, guardiões e guerreiros que atuam em dimensões invisíveis, protegendo, sustentando e conduzindo o povo de Deus. O inimigo tenta semear medo e insegurança, mas a Bíblia garante que não estamos sozinhos. Existe uma realidade invisível, onde anjos são designados para nos guardar. Quantas vezes você escapou de situações em que o perigo parecia inevitável? Muitas vezes, esses livramentos que chamamos de coincidência são, na verdade, intervenções angelicais. O Salmo 34:7 reforça isso ao declarar: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A oração matinal é o momento de lembrar dessa verdade. Quando você inicia o dia entregando sua vida a Deus, está ativando esse exército celestial. Não porque você tem poder sobre os anjos, mas porque Deus, em resposta à fé, ordena que eles cumpram missões específicas em seu favor. E essa ordem não é limitada a um espaço físico. O texto afirma que eles guardam em todos os caminhos, seja em casa, no trabalho, nas ruas ou em qualquer situação da vida. Essa promessa também revela a delicadeza do cuidado divino. Os anjos não apenas guardam contra grandes ameaças, mas também sustentam para que o Filho de Deus não tropece em pedra. Isso mostra que o Senhor se importa não apenas com as grandes batalhas, mas também com os detalhes da caminhada diária. Ele é cuidadoso, atencioso e detalhista. Nada passa despercebido diante dele. Quando essa consciência se torna viva, a perspectiva sobre a vida muda. O medo diminui, a fé se fortalece e o coração encontra descanso. Saber que anjos acompanham o seu caminho traz paz diante das incertezas. Você entende que não está sozinho enfrentando batalhas invisíveis, porque há uma hoste espiritual agindo em seu favor. E essa realidade não é fruto da imaginação, mas uma promessa direta da palavra de Deus. Por isso, ao acordar e se colocar em oração, declare essa confiança: Senhor, obrigado porque aos teus anjos o Senhor dá ordem ao meu respeito. Eu caminho hoje debaixo dessa proteção. Essa declaração não apenas fortalece a fé, mas abre espaço para que você viva consciente de que há guardiões celestiais cercando cada passo, conduzindo sua vida e garantindo que os planos de Deus se cumpram. Autoridade sobre o mal. O Salmo 91:13 declara: pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essa palavra traz à tona a dimensão da autoridade espiritual que o Senhor concede aos seus filhos. O leão e a serpente representam inimigos ferozes e traiçoeiros, símbolos das forças do mal que tentam intimidar, enganar e destruir. Mas a promessa do Salmo é clara: quem habita no esconderijo do Altíssimo não apenas se esconde, mas recebe autoridade para enfrentar e vencer o mal. Jesus confirmou essa verdade em Lucas 10:19, quando disse aos discípulos: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O poder e a autoridade não vêm da força humana, mas da presença do Espírito Santo. É ele quem reveste de coragem, sabedoria e discernimento para enfrentar batalhas espirituais que não podem ser vencidas na carne. Essa autoridade é liberada quando o cristão decide confiar inteiramente em Deus e viver debaixo da sua cobertura. O inimigo tenta lançar ataques em forma de tentações, acusações, pensamentos destrutivos e até circunstâncias opressoras. Ele ruge como leão tentando intimidar, ou se esconde como serpente tentando enganar. Mas a autoridade concedida por Deus permite que o filho dele não seja refém desses ataques, mas vença com confiança. Essa vitória não se dá por gritos ou esforço humano, mas pela fé na palavra e pelo poder do sangue de Cristo que já derrotou o inimigo na cruz. A oração da manhã se torna o momento de ativar essa autoridade. É quando você declara que não será governado pelo medo, mas pela fé. É quando lembra que não anda sozinho,
mas revestido do poder do Espírito. É quando afirma que nenhuma força do inimigo terá domínio sobre sua mente, sobre sua casa ou sobre seus caminhos. Essa postura transforma a forma como você enfrenta o dia, porque ao invés de esperar ser atacado, você já caminha consciente de que carrega autoridade para pisar e vencer qualquer obra maligna. Essa promessa também lembra que o cristão não foi chamado apenas para se defender, mas para avançar. Pisar o leão e a serpente não é ficar parado em posição de medo, mas é tomar a iniciativa de declarar a vitória, resistir ao inimigo e seguir adiante com coragem. Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Submissão a Deus libera autoridade para resistir, e resistência faz o inimigo recuar. Quando você entende essa verdade, percebe que a vida cristã não é uma vida de derrota constante, mas de vitória contínua. Não porque não existam batalhas, mas porque já existe a garantia de vitória em Cristo. O Senhor não apenas protege, Ele equipa, fortalece e envia seus filhos para caminhar em autoridade. E cada vez que você se posiciona dessa forma, as forças das trevas são lembradas de que você não anda sozinho, mas debaixo da sombra do Onipotente. O amor que gera livramento. Nos versículos finais do Salmo 91 há uma transição poderosa. Depois de tantas declarações sobre proteção, livramento e autoridade, o próprio Senhor toma a palavra e revela a razão de toda essa promessa: o amor. Em Salmo 91:14 está escrito: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa é a chave de todo o capítulo. Não é apenas sobre buscar proteção, mas sobre viver em amor e apego sincero ao Senhor. Esse amor não é superficial, não é apenas uma emoção passageira. É apegar-se ao Senhor como quem segura firme uma corda em meio a uma tempestade. É confiar nele acima de qualquer circunstância. É amá-lo de tal forma que o coração se rende completamente. Esse apego gera resposta do céu. Deus mesmo promete livramento, promete salvaguarda e promete honra para aquele que escolhe conhecê-lo e permanecer fiel em amor. Esse princípio atravessa toda a Escritura. Em Romanos 8, 37 e 39, Paulo afirma: Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A base da vitória e da proteção é o amor de Deus, e o apego a esse amor nos torna inabaláveis diante de qualquer adversidade. Quando a oração da manhã é feita a partir desse amor, o coração se transforma. Já não se busca apenas bênçãos, mas intimidade com o Pai. Já não se pede apenas proteção, mas a alegria de viver perto dele. O amor é o combustível que sustenta a fé, que mantém viva a esperança e que fortalece a confiança. E quando esse amor é correspondido em obediência, as promessas do Senhor se cumprem com ainda mais clareza. Esse versículo nos lembra também que Deus não se impressiona com religiosidade vazia. O que move o coração dele é um amor genuíno, uma entrega sincera, uma vida que não apenas fala sobre fé, mas que demonstra apego em cada escolha diária. Apegar-se ao Senhor é preferi-lo acima de qualquer outro refúgio. É escolher estar debaixo de suas asas, quando outros oferecem sombras passageiras. É colocar nele toda a confiança, mesmo quando o mundo tenta oferecer falsas seguranças. Esse é o segredo do livramento prometido. Não é apenas estar no esconderijo, mas permanecer em amor. E quando esse amor se torna a base da caminhada, a vida passa a ser marcada por intervenções divinas, por livramentos inexplicáveis e por uma confiança que não pode ser destruída. O amor a Deus atrai a sua presença, e a sua presença é a garantia da vitória sobre qualquer adversidade. O Salmo 91 termina com promessas pessoais e diretas de Deus para aqueles que se apegam a Ele. Nos versículos 15 e 16 lemos: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Essa é a culminação de todo o capítulo, um convite para viver uma vida marcada não apenas por pedidos, mas por uma relação de confiança, intimidade e fé que gera resposta. É nesse espírito que somos conduzidos à oração profética. Uma oração que não repete palavras mecanicamente, mas que declara as promessas vivas da palavra sobre a nossa realidade. A oração profética é quando você transforma cada promessa em declaração. Você não apenas lê o salmo, você o vive. É abrir a boca pela manhã e afirmar: Senhor, eu habito no teu esconderijo, e por isso, hoje descanso à sombra da tua presença. Eu confio que o Senhor me livra das armadilhas invisíveis e me guarda contra as enfermidades. A tua fidelidade é o meu escudo, e a tua verdade é o meu refúgio. Ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque estou guardado pelo teu poder. Essa declaração não é um desejo vago, mas uma convicção baseada na palavra. Na oração profética, você também toma posse da promessa de que os anjos recebem ordem para guardá-lo em todos os caminhos. Você pode declarar: Pai, eu creio que hoje os teus anjos estão ao meu redor. Eu ando pelas ruas, entro em ambientes de trabalho, me movimento na cidade, mas sei que não estou sozinho, porque a tua hoste me acompanha. Eu não temerei, porque sei que o Senhor já deu ordem ao meu respeito. Essa forma de orar fortalece a fé, ativa a confiança e muda a maneira como você enfrenta cada detalhe da vida. A oração profética também inclui um posicionamento de autoridade. É o momento em que você declara: Eu piso serpentes e escorpiões, eu resisto ao inimigo em nome de Jesus, e ele não terá poder sobre mim. Toda palavra de maldição é anulada. Toda arma forjada não prospera. Toda seta inflamada perde força diante da proteção do Altíssimo. Essa não é uma oração de medo, mas de autoridade. É a oração de quem reconhece que já foi revestido pelo poder do Espírito Santo e que vive como filho amado do Deus Todo-Poderoso. E por fim, a oração profética se ancora no amor que gera livramento. É quando você fala ao Senhor: Pai, eu te amo. Eu me apego a ti de todo o meu coração. Eu te escolho como refúgio e fortaleza. Eu descanso no teu amor que me livra, que me salva e que me conduz em vitória. Hoje eu entrego cada detalhe da minha vida e creio que os teus planos vão se cumprir sobre mim e sobre a minha família. Essa entrega não é apenas um gesto de devoção, é a chave para experimentar cada promessa que o Salmo 91 descreve. Encerrar o dia ou começar amanhã com essa oração profética é selar no espírito a convicção de que a vida está nas mãos de Deus. É viver sem medo, sem ansiedade e sem insegurança, porque a voz do Senhor ecoa em cada palavra do Salmo. Eu estou com você, eu o guardo, eu o livro, eu o honro, eu lhe mostro a minha salvação. Essa é a promessa que sustenta, a palavra que fortalece e a realidade que transforma. Se esta oração tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo agora mesmo com pelo menos 5 pessoas que você ama, para que elas também sejam fortalecidas e vivam debaixo da proteção do Altíssimo. Aqui, não levantamos placa de igreja. Aqui somos uma corrente de oração fundamentada unicamente na Palavra de Deus. Quando você se inscreve neste canal, o seu nome passa a fazer parte dessa corrente de intercessão. Isso significa que diariamente apresentamos você e sua família em oração diante do Senhor. Não é apenas uma inscrição, é uma aliança de fé e unidade. Clique em inscrever-se e ative o sino de notificações para não perder nenhuma oração. Junte-se a essa comunidade de fé. Compartilhe esta mensagem de proteção e ajude a espalhar a palavra que liberta, guarda e fortalece.